Olá! Estamos hoje adocicados por um aniversário que nós temos na nossa cidade. Então vem, um programa hoje vai ser muito doce, muito maravilhoso, mostrando as nossas potencialidades. Então vamos ver, eu sou a professora Janete Lencina, me apresentando a vocês. Estou ao vivo na TV Mon HD, é uma TV de Montenegro, no nosso município. É uma TV comunitária em que nós todos que participamos aqui somos voluntários. Inicio agora, ao vivo, neste momento, com esses meus lindos convidados, que vocês vão conhecê-los na medida que o programa vai transcorrendo, e vocês vão ver que maravilha, joias de Montenegro. Muito bem, esse é o programa Montenegro em Pauta Educação. Hoje, quarta-feira, dia 23 de abril de 2025, salve Jorge para toda a nossa cidade, para todo o nosso Rio Grande do Sul, país, para o mundo inteiro. Hoje, o programa tem como objetivo homenagear o nosso município de Montenegro, que fará agora, no próximo dia 5 de maio, seus 152 anos de emancipação política. Para tratar dessa pauta, eu trouxe pessoas especializadas e sensíveis ao nosso município. Eu escolhi a dedo, assim vocês vão conhecê-los. Trouxe um professor de história maravilhoso, amigo, colega meu de história, e também ele é um dedicado pesquisador de nossa história montenegrina. E por que eu trouxe? Nós queremos conhecer um pouco mais sobre a nossa terra, as diferentes etnias que compõem a nossa gente. Seja bem-vindo, professor Eduardo Kauer. Muito obrigado, Janete. Obrigado, Dani, Cristina. Boa noite a todos. Estamos também recebendo a artista, escritora, professora Cristina Meirose, uma montenegrina de coração. Cristina Meirose nasceu em Pelotas e veio morar em Montenegro em 1973, com 7 anos de idade. Participa de várias exposições com suas lindas obras. As linhas, as cores, as formas são um convite para a imaginação. Também escreve com o mesmo olhar de carinho ao nosso município. A cada obra que ela apresenta a nós montenegrinos e ao Rio Grande do Sul, se percebe, gente, uma homenagem linda da nossa história, a história de Montenegro. Obrigada, Cristina, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Boa noite a todos, todas que estão assistindo o programa. Boa noite, Dani. Muito bem. Está também nos agraciando com seu docinho, né? Com sua presença doce, né? Mais forte, é um doce forte. A secretária municipal de Esporte, Cultura e Turismo do nosso município de Montenegro. E ela também é professora, Daniela Boas, que irá nos apresentar a programação oficial da festa. Celebra 152 anos Montenegro. Boa noite, Janete. Boa noite, Cris, maravilhosa. Eduardo, é um prazer estar aqui. Mais uma vez, né? Trazendo a nossa programação, trazendo doçura, alegria, descontração, que a gente também precisa disso. E vai falar um pouquinho, né? Dessa programação que está muito diversificada e preparada com muito carinho para os montenegrinos e para as pessoas também que quiserem vir, né, visitar a nossa cidade. Então, antes da gente iniciar as tratativas da nossa pauta, eu vou pedir para os convidados fazer uma pequena, breve autoapresentação. Para vocês que estão aí do outro lado da telinha, que não conhecem ainda meus convidados, porque eu sou tão íntima deles, né, que parece assim que eu já joguei, né, e vocês querem alguns detalhes a mais. Então, eu inicio solicitando, Eduardo, falar um pouquinho mais, né, da tua vida, da tua profissão. Então, meu nome é Eduardo Kauer, eu sou nascido em São Leopoldo, vim para Montenegro com 4 anos de idade e morei a maior parte da minha vida aqui. Já fui professor na rede estadual, na rede municipal, na rede particular da cidade, né?
E de longa data pesquiso a história de Montenegro, do Rio Grande do Sul. Me dedico muito à história da imigração alemã, é um dos meus focos, mas não apenas a ela, né? Tem outros focos também na pesquisa, até porque a gente não consegue ficar tão limitado assim. Junto com a minha família, nós criamos um museu, o Memorial Imigrante Alemão, que contou sempre com o apoio, auxílio de muitas pessoas que nos ajudaram. Já participei de Associação Montenegrina de Escritores, de Academia Montenegrina de Escritores, da Associação dos Pesquisadores do Vale do Caí. Atualmente sou membro do Instituto Histórico de São Leopoldo, junto com mais colegas de vários municípios do Rio Grande do Sul que pesquisamos história em geral, em especial a imigração alemã, mas não apenas ela. Também sou formado em teologia, né, pela UBRA, e acho que é isso. Muito obrigada. Que difícil, né, agora? Ficou difícil para mim, tá doido? Sim. Não, E além do grande pesquisador, ele registra as suas pesquisas, gente. Porque não basta realmente, né, a gente E tu pesquisar. esqueceu de uma coisa. Vamos ver, da o Feira quê? do Livro. Patrono da Feira É a do minha apresentação, Livro. esqueci disso. Olha ali, mostra ali as tuas obras. Estou o patrono da Feira do Livro. Se postar as Olha. minhas obras, daí Olha aqui. tem o Alemão Batata, Quer Alegria e Consagração, da Unimed, do Pioneirismo e Inovação, Nação de Feiticeiros e Seu Reino, Nossa Herança. 5 livros. Bem, obrigada, Dani, por lembrar, porque eu logo pensei, meu Obrigado. Deus, ele falou, ele Esqueci. esqueceu, né, o ídolo do escritor, né? E eu também esqueci no momento que eu descrevi, né, ele. Vamos iniciar, né? Então tá. Bom, acho que muitas pessoas já me conhecem, né? Meu nome é Daniela Boas, na verdade é Janes, né? Eu já te contei essa história, né, Janete? Sim. Né? É Janes Daniela, né? Que meu pai, ele queria me complicar a vida, então ele me botou esse nome de Janes Daniela. Mas enfim, todo mundo me conhece por Dani, né? Dani Boas. Então hoje sou professora de formação, minha formação é esta, né? Trabalhei por 28 anos como professora do Estado, então eu sempre digo, eu sou professora, estou secretária, né? Então, neste momento, sou secretária de Desporto, Cultura e Turismo de Montenegro, a cidade que eu amo muito, e por isso eu aceitei o desafio, né? Que não é fácil, a gente trabalha bastante. É um grande desafio. É um grande desafio, mas eu tenho certeza que eu estou contribuindo para o crescimento da minha cidade. E esse é o meu objetivo. Eu sou montenegrina, nascida, criada de pai, mãe, vó, né? Então as minhas raízes estão aqui, eu amo a minha cidade e por isso eu trabalho muito por ela. Muito obrigada, né? Professora Agora Cristina. ficou difícil, mas nasci na cidade de Pelotas, na época era interior de Pelotas, Morro Redondo, então eu saí de um morro e junto com a minha família. Veio para outro vale. Nós chegamos no monte, né, do morro para o monte, então de Morro Redondo para Montenegro em 1973, no centenário aqui do município de Montenegro, né? E então logo a festa no centenário, a roda gigante, um morro, eu tinha muita curiosidade, porque a minha mãe, a Eve Mairas, ela falava muito no morro e no rio, e eu tinha muita curiosidade, então eu já era apaixonada pela cidade antes até de conhecer. Que legal. E quando pequena nós subíamos no morro com as escolas, e o pai, né, o falecido pastor Klaus Mairas também, íamos no rio de boia, e eu sentia os peixinhos nas minhas pernas, os lambarias. Eu acho que toda essa história, né? Eu lembro também da Toca da Onça quando muito pequena. Toda essa infância e também vivência. Sou professora aposentada, sou formada, né? Não sei se formada é a palavra, mas cursei artes visuais na URGS, licenciatura, na verdade. Licenciatura em Educação Artística na URGS, em Porto Alegre. Em 89 eu voltei para Montenegro e fui professora então no Colégio São José, no Colégio Sinodal, no Delfina Dias Ferraz, uma época também no Colégio Montenegro, mas assim, várias escolas, né? Fiz estágio em Porto Alegre, no Colégio de Aplicação, em Porto Alegre, e Escola Duque de Caxias.
também na Escolinha de Artes na URGS, então tenho uma experiência assim, como eu me considero assim uma apaixonada pelo mundo da arte. Eu sempre procurei transmitir e trabalhar, né, isso com os alunos, com as crianças. Tem que E em determinada época da minha vida eu tive muito que me afastar de tudo por questões de saúde, mas a arte continua. Então, através da arte, das exposições, do Giovanni, que está sentado ali quietinho, que é um nos grande bastidores, parceiro. tá? Nosso querido Giovanni. Eu produzo muito, né? Pinto, escrevo e tudo isso ele transforma. Então, ele montou uma linda exposição, a Toca da Onça, né? Que aconteceu em 2023 em homenagem aos 152 anos, aos 150 anos do município. E ele tem transformado... É uma família de artistas, né? Ele tem transformado, então, a minha produção. Depois a gente vai falar um pouco mais. Sim, nós vamos depois... Então, seria isso. Muito bem, muito obrigada, Cristina. E assim, professor, para a gente entender, nós Todos somos, professores aqui, todos né? professores, né? Todos os professores. Muito bem. Então, assim, ó, nós iremos assim iniciar a abordagem, e eu vou pedir a ajuda inicial do professor Eduardo, que nos ajude, Eduardo, assim, a compreender a história de como se deu, né, a construção do nosso município de Montenegro, né, a formação dele. Eu diria assim que existem duas questões assim que a gente poderia tratar nessa parte. Que uma é a ocupação do território e outra é a formação do município. A região aqui onde nós moramos, do Vale do Caí, essa parte aqui do rio, esse topo aqui onde a gente está, próximo à Catedral, São João Batista, Delfina, o Morro, toda essa região que nós temos aqui, ela já foi ocupada por povos há 9.000 anos atrás. Povos de tradição umbu vieram para cá e habitaram aqui. A gente não sabe muito sobre eles, só que existem vestígios, né, arqueológicos que comprovam que eles estavam aqui. Depois disso, veio um outro povo que a gente costuma, que os arqueólogos chamam de povos de tradição taquara, que chegaram mais ou menos há 7.000 anos atrás, que são os antepassados dos Caingangue, Os indígenas. dos indígenas Caingangue. Eu não gosto muito da palavra indígena, índio, ou algo assim. Por que, Eduardo? Eu prefiro chamar pelo... Não, eu prefiro... Porque, assim, ó, tu acha que se coloca como pejorativo? Não, eu acho assim, por exemplo, quando eu vou para a Alemanha, eu sempre digo para minha família, olha, tome cuidado com os nativos, nós estamos chegando aqui na Alemanha e aqui tem nativos que moram nesse lugar aqui, na Albânia, na China. Ai, que linda todos são compreensão. Quem mora na China é nativo da China. Quem mora na Índia é nativo da Índia. Eu prefiro chamar os Caingangue de Caingangue porque é o nome que eles têm. É o nome que eles se chamam. Então, se eles se chamam de Caingangue, por que eu vou inventar um outro nome? Eu chamo de Caingangue. A mesma coisa os Guarani. Os Guarani são os Guarani. Mais ou menos há uns 1.000 e poucos anos atrás chegaram os Guarani aqui. E aí eles vão fazer uma coisa muito interessante, eles vão chegar aqui onde é a Câmara de Vereadores e vão perceber que nessa curva do rio, essa curva acentuada do rio, a água reduz a velocidade. E ali eles vão cortar o mato, botar fogo e plantar milho, abóbora, aipim, mandioca. Na várzea tudo. Nessa parte Nós temos um morro, o pessoal descreve bem Montenegro aqui para o pessoal muito de fora que olha o nosso programa. Tem o rio, que é um dos grandes veículos de comunicação, tanto para subir como para descer, e que provavelmente esses povos usaram, porque eles tinham que vir costeando o rio, eles precisavam de água, no verão, por exemplo, então eles precisavam vir costeando o rio, e aqui chegando eles perceberam isso, e eles vão usar essa várzea, onde tem o Arroio Montenegro, onde tem o rio, e eles vão cortar o mato, até chegar no Arroio Maratá, lá no Faxinal. Que é um bairro de Montenegro. Que é um bairro, uma área rural também, né, de Montenegro. E, posteriormente, quando vão chegar os portugueses, eles vão vir pelo rio, e eles vão vir um rio que é no meio da mata, o rio Caí, o rio I é água e Cá é a mata, quer dizer, eu imagino um rio no meio do mato eles vão vir.
E quando eles chegam aqui, abre uma faixa de terra que já está explorada pelos Guarani. Perfeito. E aí, opa, é aqui que nós vamos entrar. Então, a povoação aqui, ela não acontece por acaso. Ela acontece porque tem uma geografia que facilita e já tem uma ocupação aberta pelos Guarani. E os portugueses vão ocupar isso aí e vão dar o nome, então, de Faxinal de São João. Como eles são açorianos, como eles são lusos, né? De origem portuguesa, eles vão dar o nome de São João porque é o santo da devoção deles, né? Para esse lugar. Então existe uma ocupação ao longo de séculos, de milênios aqui na região. E aí eu vou para o segundo, esse é o primeiro item. O segundo item é o seguinte: nesta ocupação, depois que nós já tínhamos toda uma ocupação de Caingangue, de Guarani, que nós tínhamos uma ocupação de lusos, que nós tínhamos uma ocupação de africanos que estavam aqui trabalhando, no momento que foi fracionar esse terreno entre as estâncias, as fazendas, um homem pegou a terra do sogro, né, e resolveu fazer um loteamento. Ele pensou, essa terra aqui vai render mais. Era um visionário. Essa terra vai render mais se eu abrir ruas, ele ou as pessoas que ele escravizava, né? Vou abrir ruas e vou vender em lotes, vou fazer quadras, vou fazer ruas. E ele assinou, no dia 25 de outubro de 1855, a doação de mais ou menos esse terreno que estava aqui. O sogro dele morava mais ou menos neste lugar onde nós estamos. E ele doa na frente da casa do sogro uma enorme área de terra, onde seria construído futuramente uma capela. É o primeiro ato, porque na época, quando tu loteava, tu tinha que reservar um lugar para igreja, para ter uma catequese, para ter um cemitério. Sim. E daí tu não ia começar, porque até então se enterrava as pessoas no primeiro lugar que pudesse. Então tu vai ter um cemitério, tu vai ter um lugar onde tu vai fazer a primeira organização. E aí começa a intensificar o povoamento, que vai gerar, no dia 5 de maio de 1873, então uma votação que vai emancipar. Isso é uma coisa que eu ia destacar. Às vezes se confunde fundação com emancipação. A cidade, a ocupação já estava. Já existia pessoas. Não é que no dia 5 de maio de 1873 chegaram os primeiros moradores. Já tinha moradores aqui e eles decidiram então emancipar. Assim como outros municípios. Pareci já existia até que resolveu se emancipar de Montenegro. Maratá já existia antes de se emancipar. O povoado, a ocupação urbana, tem algumas dessas localidades que já tinham seminário, hotel, já tinham venda, já tinha uma pequena indústria ali. Quer dizer, quando esses municípios se emancipam de Montenegro, já tem. E aqui também, Montenegro já tem indústria antes da emancipação. Já tem, claro, muito mais acanhado, mas já tinha indústria, já tinha ocupação, já tinha comércio, já tinha uma série de atividades aqui. E por isso se emancipa em 5 de maio de 1873. Essa é a data que a gente vai celebrar. Que o meu antepassado estava aí, os meus antepassados estavam aí. Já estava. Inclusive, descobri há pouco tempo que o meu tataravô participou da segunda Câmara de Vereadores, foi vereador na segunda Câmara de Vereadores de Montenegro. Tá. Que eu não sabia, descobri há pouco tempo isso. É uma história linda, né? Não tem como a gente não pertencer e não amar a nossa cidade, sabe? Não festejar. Não festejar isso, é isso que eu penso. Sim. A gente precisa se apropriar da história, se apropriar da arte, né? Da nossa cultura, de tudo que a gente construiu com todo esse trabalho que não começou, como o Eduardo disse, não é a Dani. É o meu avô, meu bisavô, é os caigangues. Então, assim, essa história precisa ser comemorada. Esse espaço que nós ocupamos hoje, ele carrega tudo isso, as nossas raízes estão aqui. Então, quando a gente pensa em festejar, em comemorar, é tudo isso que me vem, sabe? Quando a gente comemora um aniversário, a gente lembra, minha filha estava de aniversário domingo. É a valorização da nossa casa, isso, né? Entendeu? É a felicidade, a alegria de comemorar a vida daquela pessoa. E o mesmo sentimento a gente tem que ter em relação à nossa cidade.
né? É comemorar a existência da nossa cidade, aquela que nos acolhe, que nos proporciona tantas coisas, né? O nosso trabalho, a nossa família. Então, eu comemoro. Eu comemoro e eu gostaria que muitas pessoas tivessem esse sentimento, sabe? Vamos celebrar. Vocês viram que a Prof. Janete digitando aqui, porque eu coloquei, porque... Olha só, nós teremos novamente um sorteio de uma obra literária. Olha, o Peixinho Bergamota. É para quem vai comentar, Janete? Para quem vai comentar. Então comentem, gente. Comentem que vocês vão concorrer a esse livro. Eu entreguei no final de semana, né, para a Maria Helena Appel, né, Helena? Adorou, mandou o filho lá em casa buscar, que ela não pôde lá buscar, mas ele buscou, foi lá, tiramos foto, né? Então, assim, comentem ali, nós temos mais um livro. Obrigada a Cristina por, né, mais esse... Daí, professor Eduardo, mais alguma consideração? Ai, quando ele bota aquele óculos... Não, eu estava tentando procurar a assinatura do teu antepassado. Ah, é mesmo? Sim, ele tem tudo, gente, registrado. Estava tentando procurar a assinatura, mas não está publicado aqui. Porque a gente escaneou as assinaturas. Se não me engano, eu agora não estou me lembrando de todos, né? Porque são vários moradores. Tinha uma boa população aqui, né? Por isso que emancipou, porque era uma população ele veio forte. em 1854 para o Brasil, sim, né? Sim, mas se não me engano, ele era ali em 1878 a escola evangélica que tinha dentro da igreja evangélica ali, a Igreja da Ressurreição, o antigo prédio que estava ali, tinha uma discussão entre eles se a aula seria gratuita ou não. Espero que ele tenha votado E ele assinou a favor da gratuidade. Meu aviso, me honrou. Era a favor do ensino gratuito. Ele achava que era importante investir. Olha essa informação, que legal. Vou contar para minha família. Investir em educação gratuita. Tinha que ter uma educação gratuita para... Houve uma discussão ali, porque havia uma dificuldade assim, entre ter educação gratuita e quem ia pagar por essa educação, de quem não podia pagar. Porque tem essa questão, quem quer pagar vai equilibrar as despesas. E ele foi um dos que, pelo que eu estou vendo aqui, ele era um dos mais radicais a favor da educação gratuita. Olha só. Teve que dar um jeito. Então a família honrou isso, né? Tia Natália, Dinda Cíglia. Eu sempre trabalhamos em escolas públicas. Sim. Né? Que legal. Que legal. Fico feliz de saber. A formação também, daí... Tu falou muito dos lusos, né? Os portugueses chegaram. Depois nós recebemos também outros imigrantes, né? Da Europa. Pegando assim o gancho do antepassado da Dani, assim, se não me engano, ele tinha uma linha de embarcação. Ele tinha um barco que ele fazia uma. Isso aí. Ele fazia uma linha, um determinado trecho. E se não me engano, ele fazia de Montenegro até Maratá. E de Montenegro até Porto Alegre era o shilling. Outra coisa que eu acho interessante aqui, o que nós tínhamos? Antes da fundação da cidade, nós já tínhamos uma passagem aqui. O próprio Tristão Fagundes, que vai fazer o loteamento, ele tem um passo aqui na frente, é o Passo do Tristão. Então, quer dizer, as carretas, os cavalos, as carretas, as carroças, eles vêm de São Leopoldo, vem de Novo Hamburgo, não existia São Leopoldo, Novo Hamburgo, né? Mas vem dessa direção, dessa região, cruzam para cá e seguem para o outro lado, em direção à Serra, em direção ao Vale do Taquari e assim por diante. E tem então esse entroncamento, de carroças e o entroncamento navegação, né? Posteriormente também a ferrovia. E o que acontece? Então, aqui é um porto onde passa muita gente, é um caminho onde cruza muita gente. Não é à toa isso. É uma geografia especial para isso. E é uma geografia atrativa, né? É uma geografia que permite esse contato. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter imigração lusa, açoriana, rio-grandina, nós vamos ter paulistas vindo para cá, catarinenses, nós vamos ter franceses, nós vamos ter alemães, nós vamos ter poloneses, nós vamos ter italianos, nós vamos ter sírio-libaneses, libanês, luxemburguês, espanhol, paraguaio,
inglês, escocês, francês eu falei no começo, holandeses, belgas. A primeira pessoa a escrever um livro aqui na região e publicá-lo é uma escritora belga que vai passar por Montenegro, em 1852, 53, por ali, né? A Madame Langedon. Nós vamos ter russos, nós vamos ter nós vamos ter tchecos, nós vamos ter húngaros. Meu Deus, pensa que... Não, e do lado, e quando a gente olha, será que esse atrativo é pelo fácil deslocamento? Vamos ver, por exemplo, o caso dos italianos, já que nós estamos agora comemorando 150 anos da imigração italiana. Eu vi. O rio Caí, ele era navegável na época no inverno e no verão. Então, para tu mandar uma carta até a Itália, combinar de vir uma leva de italianos, era muito mais fácil tu fazer o frete até o porto e depois redistribuir as pessoas do que outros portos. E há uns anos atrás eu descobri que, inclusive, em vez de ir para o vale, muitos que iam para o Vale do Taquari desembarcavam aqui. Por quê? Porque às vezes o Vale do Taquari o rio Taquari estava com muita água. Então não dava para desembarcar no Porto do Estão. O rio tem mais correnteza, né? Mais correnteza. Então era mais fácil tu fretar o barco para cá do que para lá. Tanto que a gente já conversou isso, né? Os nossos registros do nosso arquivo histórico tem toda a documentação dos italianos. Sim. Então a maioria dos italianos que vieram, desembarcaram aqui, eles têm registro aqui em Montenegro. Então a pesquisa que se faz do nosso arquivo histórico é muito grande, de procura de pessoas da Serra, né, que vêm procurar a documentação da sua família, Sim. que está no nosso arquivo histórico, Sim. que em breve terá uma casa nova. Eu já tive até assim alguns perrengues assim de pessoas que vêm consultar, que as pessoas dizem, o meu antepassado morava perto de Caxias, de certo tem Caxias. Aí sempre digo, não, dá uma olhada ali em Montenegro, talvez esteja lá. Não, mas Caxias é maior, Bento é maior, lógico. Mas a chegada Mas é que a chegada é aqui. A chegada é. Então qual é o problema? Uma mulher grávida que embarcava lá na Itália, muitas vezes ela ia trocar de barco, mas não ia descer para ir na igreja, não ia descer para registrar o marido, ela ou a família não fazia o registro. Sim. E o primeiro porto que eles desciam, então eles iam numa igreja, porque daí eles ficavam no Porto de Santos, trocavam de um barco para o outro. Não podia, vou dar uma volta ali na cidade e voltar. Não, tu tinha que ter um certo trâmite. O primeiro porto que eles desembarcavam e estavam livres para ficar era aqui. Então era a primeira cidade onde eles batizavam os filhos. E registravam. Registravam, batizavam, ou qualquer outro trâmite. E nós temos todo esse registro. Que coisa. Sim. Poloneses que iam, por exemplo, para a região de Passo Fundo, às vezes desembarcavam aqui. Parece uma coisa extraordinária. Mas eu sempre digo, a gente se desenvolveu em virtude do nosso rio. Então hoje a gente sabe de tudo que aconteceu, né? Ninguém esquece, né? Piscar o olho que a gente esquece de tudo que aconteceu o ano passado. Mas o rio trouxe o desenvolvimento para nossa cidade. Então tudo veio através dele. E a gente precisa... Ficou sendo uma cidade acolhedora, né? E esse rio nos traz o desenvolvimento também, né? Nos trouxe tristeza o ano passado, mas ele já nos trouxe muita alegria. Ele nos traz ainda. A gente precisa ver também com bons olhos, né? Tudo que a gente usufrui do rio. Eu penso sempre pelo lado positivo, né? Então, eu continuo vendo as coisas pelo lado bom sempre. E eu sou uma apaixonada também pelo nosso rio. Pessoal, assim, o Eduardo, assim, além dele pesquisar, ele documenta e ele promove alguns eventos, né, que venham a lembrar de toda essa nossa história montenegrina. E a gente gosta de ouvir o Eduardo falar, né? Eu tô me sentindo uma aluna ouvindo o professor. Eu, na matemática, na José Pedro Sagleda, a gente sentava no mesmo canto, né? E ali nós
né? Tudo que nós tínhamos dúvida de história, tudo nós Menos. corríamos para aquele canto, nós estávamos acolhedores naquele canto ali, dávamos muita risada, porque sempre ele tinha, né? Eu fui colega do Eduardo no Januário e a mesma coisa eu fazia. A gente ficava Algum conversando. fato histórico, sempre uma piada ele trazia para alegrar o dia antes da entrada da sala de aula e depois da entrada da sala de aula e intervalo, né? Era uma loucura, Sempre tem alguma coisa. maravilhoso, né? Então, assim, ó, eu vi que teve um evento que tu organizou, assim, no CAIS, que teve uma repercussão muito grande. Até, assim, meus parentes tudo vendiam me perguntando, mas quem é aquele rapaz? Que coisa mais linda, porque eles são Martini, nós somos italianos também. Curva com Martini, então, assim, quem é aquele rapaz? Que coisa mais linda! Ele com aquelas flores parecendo. Por que aquele evento? Explique que evento é esse para os telespectadores, que eu não vou nem explicar, porque eu sei que tu vai botar os detalhes que tu acha. Já há alguns anos a gente resolveu fazer uma marcha histórica, que o que nada mais é, né, do que visitar o lugar onde aconteceu a história. Então, na primeira a gente fez lá no Vapor Velho, né, no interior, exatamente no dia da Batalha do Vapor Velho. Então, no dia que completou 100 anos, a gente foi lá, no mesmo horário onde houve a batalha, e caminhamos. Mesmo dia, mesmo horário, mesmo ambiente. Reviver aquele momento, rememorar aquele momento, né? E as pessoas puderam dialogar, as pessoas puderam trocar informações. Não é uma aula, né? É mais conversa entre as pessoas. E depois nós fizemos no ano passado os 200 anos da imigração alemã, onde a gente visitou 11 prédios que ainda existem em Montenegro, construídos por alemães, né? Aqui no centro de Montenegro nós temos 11 prédios construídos por alemães. E este ano, devido aos 150 anos, a gente não podia deixar de fazer uma homenagem, ir lá na beira do rio, onde eles chegaram, e visitar os lugares, né? Lugar concreto, né? Neste lugar aqui exato, os imigrantes alemães passaram. Então, para que as pessoas pudessem ver esses lugares, né? E já há algum tempo a gente faz essa homenagem de colocar flores no rio, lembrando aqueles que não conseguiram chegar, né? Porque para que as pessoas chegassem aqui, muitas pessoas chegassem aqui, muitas vezes se perdiam pessoas durante a viagem. Então, muitos pais perderam seus filhos, muitos filhos perderam as suas mães, os seus pais, né? Então a gente faz essa homenagem, irmãos se separaram. O destino era chegar até aqui, não conseguiram. Não conseguiram. Então o que a gente faz? A gente colocou as flores do rio em homenagem aos imigrantes que não chegaram. E também como um agradecimento por aqueles que chegaram, né? Por aqueles que chegaram e vieram até aqui. Não tinha como não fazer uma singela homenagem, né? Entre tantas que vão ter, né? Vai ter muitas outras homenagens que vão acontecer, mais significativas, até melhores, mas é a nossa pequena homenagem diante desse fato tão importante que foi a imigração italiana para todo o nosso estado. Eu não tenho nenhuma origem italiana, mas eu tenho que honrar, né, e homenagear. Não interessa de que etnia, tem que ser honrado e tem que ser homenageado. Eu só posso fazer um adendozinho? Pode. Durante a pandemia, eu fiquei trancado dentro de casa, então eu pedi assim, cópias de registros de batismo, nascimento, outras coisas para os meus amigos, o que estava em português com letra gótica. E na época eu fiz um levantamento de batismos e casamentos e fui ver dos africanos que moravam aqui, de onde eram. E eu vi assim, por exemplo, angolano, moçambicano, Costa do Marfim. Mas eu achei, por exemplo, africanos que vieram para cá, para a nossa região, do Vale do Caim, que eram do Senegal, que eram da Líbia. Nossa, da Líbia. Teve eu encontrei uma carta de alforria, que foi registrada aqui em Montenegro há mais de 150 anos atrás, de um cidadão chamado Jugurta. E eu fui procurar a origem do nome, é um nome líbio. Qual é a conclusão que eu chego? Ninguém daria, as pessoas que escravizavam, elas nunca colocavam um nome africano no seu escravizado. Eles colocavam o nome dele, Pedro, Paulo, José, Maria, Margareta, Helena, alguma coisa assim. Jugurta é impossível. Jugurta tem que ser Jugurta, é o nome de um rei líbio, lá da antiguidade. Olha só. Quer dizer, uma homenagem a um rei que alguém deve ter colocado no seu. Se alguém tem um antepassado Jugurta,
procurar no livro de registros lá em Porto Alegre, tá? O livro de registros dos... Não era de Montenegro, era o livro de registros de Triunfo, relativo ao segundo distrito, que é Montenegro. Relativo aqui, que estava lá, mas era relativo a Montenegro. As cartas de alforria de Montenegro, assim por diante. Batismo, os casamentos e outros fatos. Bom, pessoal, assim, ó, depois dessa aula maravilhosa de história, né, a nossa construção tudo do nosso município, agora a gente tem um encantamento, né, de uma artista plástica, uma escritora, professora, Cristina Meiroz, que está conosco com as suas obras. E assim, Cristina, para começar, como surgiu esse amor por Montenegro e retratar a história nossa? Porque, pessoal, no nosso município de Montenegro, nós temos a carteirinha, nós temos muitas lendas lindíssimas, né? Aqui, então a gente trabalha muito nas escolas essas lendas. E a professora Cristina Meiroz, ela retrata muito bem muitas obras delas, retratando essas nossas lendas. Então, assim, como começou esse amor pela arte e por Montenegro, Cristina? Então, eu lembro, acho que já conversamos uma vez sobre isso, eu lembro com 4 anos, quando a minha avó paterna, 4 anos de idade, se não me engano, lá em Morro Redondo ainda, ela me presenteou com um joguinho de tinta têmpera, F6, assim, um pincel e um bloco. Aquilo na época era algo, assim... Raríssimo. É difícil, né? E eu lembro disso e eu desenhava muito, com um galinho no chão, na terra com água e, assim, artista arteira. Quando eu era pequena, eu era bem ativa. E então eu lembro desse momento, né? E eu lembro muito também, e eu dava aula das minhas bonecas e as minhas bonecas desenhavam também. Então desde muito pequena eu tinha esse amor assim pela arte, também muito em função da minha mãe, que bordava, fazia crochê, na culinária, receitas maravilhosas. Então essa questão do olhar, do olhar realmente, né, pro que se faz, e perceber as coisas. E o pai também, o pai muito da música, né, Mozart, Beethoven, assim, ele gostava muito de música clássica e livros, nós sempre rodeados por livros, né, leituras. E então, acredito que ali, né, na família e também na escola, né, nasceu esse amor. E chegando em Montenegro, uma das primeiras coisas também, além do Morro do Rio, que eu já comentei, que eu lembro, na casa paroquial, Eduardo, não sei, tu era acho mais novo ainda, não vai lembrar, na casa antiga paroquial, subindo aquela escada, uma casa bonita, alta, antiga, né, subindo aquela escada assim, à direita, era um imenso jardim de papoulas, não sei se te lembra. Hoje em dia a gente não pode mais, né, ter papoulas. Sim. Mas as papoulas, elas também chamaram minha atenção. Eu comecei a desenhar, a fazer quadros de papoulas para presentear para a família. E aí me chamou muita atenção a dona Alice Heller, que ela também desenhava e pintava papoulas. Eu tenho um quadrinho ainda dela, assim, pequenininho, né. E aí, depois na escola... estudei na Escola Evangélica do Progresso, também a diretora Rejane, antiga, também ela... Apolo Kerber, Apolo Kerber? Kerber, Apolo. Ela incentivava muito, né? E todas as professoras de São José, São João Batista, foram escolas que eu estudei. E concluindo, então, São João Batista, eu fiz então, ingressei fazendo o curso de licenciatura em Educação Artística na URGS. E aí já comecei também na prática, na Escolinha de Artes da URGS, em Porto Alegre também no Colégio de Aplicação. Aprimorar as técnicas. Isso. E também tenho, também não coloquei antes, a especialização em poéticas visuais, aliás, pós-graduação em poéticas visuais na Fevale, especialização em fotografia, gravura e imagem digital, né? E aí, paralelamente com a minha... Como surgiu essa vontade de retratar as coisas nossas, montenegrinas? Acredito que dessa sensibilidade, mas muito também o Matheus,
quando ele estudava na Escola Municipal Carlos Mateus, Freire, gente, é meu filho. filho. Eu também tenho um Mateus. Isso. Ele foi convidado pela professora, na época, a professora Tatiana do Espírito Santo, depois diretora Tatiana do Espírito Santo. Ele foi convidado primeiro para participar como ilustrador de um livro, que era O Menino e Figueira, primeiro livro, então da Tati e do Mateus, e depois Lendas de Montenegro para crianças. E ali, então, eu vivi dentro de casa essa produção toda, né? Tanto dos textos que a Tatiana passava para o Mateus, textos então baseados naquela pesquisa que está ali, a Terezinha Frank fez das lendas, né? Montenegro de ontem, de hoje é volume 2, não lembro agora qual. E, então eu vivenciei tudo isso, né? Inclusive, pessoal, a professora Tatiana tem um livro, As Lendas Adaptadas. Maravilhoso. Lendas de Montenegro para crianças, Então, o segundo livro, então, que o Mateus fez com ela, eu vivi, então, todas as lendas e os personagens, né? Isso me motivou muito, mas durante a pandemia, então, de Covid-19, que recentemente para nós, né, os pequenos, as crianças não vão lembrar nem vivenciar nessa época, mas eu, por questões de saúde, eu tive que me recolher, então fiquei praticamente 2 anos dentro de casa e nesse período eu tive que adiar uma cirurgia de catarata nos 2 olhos. Então muitos não sabem, mas eu enxergava com um dos olhos uma letrinha assim, quase nada. Então o Giovanni, a família, o Giovanni adaptou uma tela desse tamanho no computador, porque eu conseguia então enxergar alguma coisa, o brilho às vezes me atrapalhava, mas eu acho que foi a época que eu mais desenhei, que eu mais escrevi, e hoje eu vejo, eu escrevia, mas eu não via, eu desenhava, mas eu não via. E depois da cirurgia, eu não enxergava mais as cores. Depois da cirurgia, quando eu voltei, deu tudo certo, quando eu voltei a enxergar, eu voltei da cirurgia, esse carro ali é vermelho, aquele carro, eu comecei a enxergar as cores, né? Isso aos poucos foi surgindo. Então, as lendas, né? Essa vivência das lendas e das cores, então, a explosão de cores surgiu através das obras, né? E uma das primeiras obras que surgiu, um dos primeiros desenhos que eu fiz foi do gato, do nosso gato Max, que eu não trouxe o desenho do gato, mas foi um desenho colorido, e do gato então surgiu a onça. Olha aqui, gente, essa que linda onça. Que de certa maneira ela também me representa. E ela surgiu um projeto também, né? Envolvendo escolas. Isso, exato. Ela me representa... nem todos perceberam, até não sei se eu deveria falar, mas ela só tem 3 pernas. Então ela é uma onça especial. Sim. Eu convivo com uma síndrome, né, que é uma síndrome rara, então de certa maneira isso me torna também alguém especial. Então a onça nesse sentido me representa. E o gigante... Olha o gigante, gente, nós temos uma lenda. Meu coração, ele representa muito a minha família, os amigos que tá lá o rio. E o rio tá aqui, Então aqui, e paralelamente então às pinturas, às produções, eu também produzi poemas. Tem vários poemas, tem um poema dessa obra que, eu não sei se depois ou agora. Se der tempo nós vamos. Que então fala que a onça ela sai de barco para buscar alguma coisa no gigante, ela vai lá na casa do artesão, e todos os poemas são uma provocação, né? Aqui, esses são os passarinhos. Então a onça e o gigante, ela pessoal, eu vou colocar ali bem pertinho para vocês verem um por um. E daí eu vou levantar. Vou mostrar aqui. Surgiu então em 2022. Em 2022 surgiu então esse projeto, né, envolvendo a onça e o gigante. A onça e o gigante, né, 2 personagens presentes nas lendas de Montenegro, mas nesse projeto eu trago eles juntos, né? Então eles são amigos. E a onça, então, ela tem uma toca mágica, tem uma obra que é, digamos assim, a maior que eu trouxe hoje. Então, tem lá no hall de entrada, né? A Dani ressalva todos os dias. Eu vou te dizer que depois eu quero levar elas, a gente vai trocar de casa daqui uns dias. Vou levar todas. Olha aqui que
lindo! Então a onça, então, ela entra nessa toca, que é uma toca mágica, e visita o gigante em outros tempos e outras dimensões, em outras realidades. Então ela visita os amigos passarinhos. Olha ali os passarinhos, gente, Da que eu mostrei Cidade pra das vocês. Artes, que eles andam em pares, né? Não sei se vocês... Foi mostrado antes, mas Foi? Os passarinhos da Cidade das Artes. E são vários personagens e também locais. Essa obra aqui, Estação da Cultura. ela faz parte... Nós temos uma estação, né? Eduardo pode falar sobre, só para localizar daí. essa é a Estação da Cultura, antiga estação férrea, né? Antiga Garre. Eu vou ali pegar e mostrar. É onde chegadas e partidas de trens, inaugurada em 1909. Então essa obra faz poema, ela faz parte de um conjunto de 4 obras, que são as 4 estações. Então, essa estação, para mim, é o outono. Mas eu também tenho a primavera, tenho a pintura da estação... A estação em 4 estações. Isso! Olha, gente, que Esse é maravilhoso! um poema também, que depois sobra tempo Ai, eu posso que ler lindo! pra vocês. Que é... Ai, vou mostrar. Vai lá, Eduardo, mostrar agora. Ai, professor! Ai, como é? Não. Olha ali, gente! Diz de Ai, novo. não tem como não se emocionar, A né? Dani, eu não sei A se... estação, nas 4 quatro estações. estações, elas vão Giovanni participar- tira foto para nós aqui. Elas vão participar de uma exposição em maio. Olha eu. Tá sabendo já? Não, mas é assim, ó, eu sou uma pessoa que eu sou emoção pura, né? Eu sou a pessoa que eu sou emoção pura. Então, eu tô vendo, agora em segundos, eu tive o Eduardo vem e traz toda a questão histórica. A Cris vem e nos coloca tudo isso, Expressão artística Em arte. da nossa terra. tá? E como que a gente não comemora, como a gente não celebra tudo isso, entendeu? A gente precisa celebrar, a gente precisa comemorar, porque é uma construção, sabe? Tudo isso que tu mostrou aqui é o teu amor pela cidade. Tudo que o Eduardo falou é o amor dele pela cidade. Então, são formas da gente expressar o nosso sentimento, né? Isso me emociona muito. Nós nem falamos do peixinho bergamota. Eu fico assim, né? Me permite, desculpa, eu não quero monopolizar a Não, palavra. pode né? falar. Mas eu vejo uma outra coisa, assim, Dani, assim, uma outra questão que me levanta, assim. Durante a enchente, assim, eu fui muito lá no bairro Estação, que é onde eu me criei quando eu era criança, quer dizer, eu morei lá dos 5 anos até os 19 anos eu morei lá. Então, é um bairro que está destruído, né? Está destruído. E Esvaziou, lá tem esvaziou, não, é muito Abandonou, difícil, muito né? complicado. Mas lá tem, por exemplo, a cervejaria, não sei se posso fazer propaganda. Figueira. A Figueira. É a típica coisa assim, ó, fazer uma festa também é dizer, não, eu vou voltar para cá e vou comemorar, eu quero voltar para o meu bairro e quero comemorar, não interessa, né? Mesmo que esteja boa parte destruído, que me dói muito, dói para todos os meus amigos Isso aí. que saíram de lá. Então quer dizer, não, vou fincar o pé aqui e vou comemorar. Isso Por aí. quê? E junto continuar construindo, continuar. né? Reconstruir. Superação a e gente investimento precisa. no município também. Investimento também. Todos os A vida setores, tem que cultura, continuar, Tem que né? dar o start de A volta. gente tem que continuar. E assim, ó, eu não sei se eu posso falar já da festa, Janete. Eu só quero, tá, antes, tá. eu só quero assim, ela precisa, gente, todos me perguntam, querem, né, um livrinho do peixinho, a incrível jornada do peixinho bergamota. Eu quero que, deixa eu ver quantos minutos ela Quantos tem. segundos? 10. Não, tem 10 pra terminar. Que hora termina? Tá, é 55. Tá, então rápido, 1 minuto tem pra te... Tá. Como que se deu assim esse projeto e quem é esse peixinho bergamota que as pessoas querem? E então, o Peixinho Bergamota, o personagem do Peixinho Bergamota, ele foi criado pelo Matheus Meirelles de Moura, meu filho do Giovanni, irmão do Gabriel, em 2015, com 10 anos de idade, para um concurso do município, e ele deveria então homenagear a Cidade das Artes, Tanino e berço da capital Tanino e berço da Bergamota Montenegrina. Então, o personagem surgiu dele, né? E a família, principalmente o Matheus e eu, então começamos com uma história em relação a esse personagem. E
Não vou contar a história, né? Ainda mais porque a Janete tem Vai no pressa. final, vai dar tempo pra te ler aquela poesia lá das 4 estações. Mas tem um blog que tem muitas referências, a gente pode depois colocar nos Pode colocar nos comentários, isso. Também tem um e-book, tem um blog. Já bota aí, fica gravado. Isso, então vai, Janete. Muito bem. Agora vamos celebrar, gente. Vamos celebrar tudo isso, né? Essa nossa história bonita, essa retratação da história. Esse peixinho, né? Então, assim, ó, vamos celebrar. E é por tua conta. Como vai acontecer a programação dessa festa? Antes de falar a programação, eu quero dizer, nenhum centavo desta festa está sendo retirado ou poderia ser colocado no Hospital Montenegro. Nem na Secretaria de Saúde. Né? Nem na educação. Não dá, gente. Nós temos uma dotação orçamentária dentro da Secretaria de Cultura. O Hospital Montenegro é uma entidade particular, né, que não pode receber essa verba para fazer qualquer coisa dentro do hospital. Nós vamos usar e estamos usando as verbas da cultura para promover cultura, né? E o Celebra Montenegro é a celebração de tudo isso que a gente falou. É a celebração da nossa história, da nossa arte, da nossa gente e da nossa vitória, porque nós vencemos todos os dias. A gente se supera todos os dias. Quando a gente olha um ano atrás, enfrentamos uma enchente, ficamos despedaçados, sim. Mas hoje estamos aqui reconstruindo. Então a gente precisa comemorar tudo que a gente já viveu. 31º de maio, tá? Nós temos uma programação no Parque Centenário, toda a programação no parque, tá? Temos só o dia 6 que não, que depois eu falo. Então, dia 31º de maio, a programação é infantil no Parque Centenário. Então, às 9 da manhã, às 14h30, todos os dias, então. No dia 30 e o dia 1º, programação para as crianças no Parque Centenário, tá? Tem esse espetáculo do dia 31º, é a da professora Débora Primas, que teve aqui as meninas, vocês lembram? Apresentando ali, tem uma onça no Gigante Adormecido. Conta elas a nossa lenda, a nossa história, né? E a carreta do Recrearte. Potencialidades montenegrinas. Isso aí. Recrearte, que é a carreta do Sesc, e o espetáculo tem uma onça no Gigante Adormecido, né? Uma lenda da nossa cidade por artistas montenegrinos. No dia 2, então, a gente inicia às 19 horas com o pagode Por Acaso, banda de Montenegro, e depois, então, Dilcinho, certo? Dia 3, no sábado, banda Amazônia, banda Opus, depois, às 21, inicia às 17, tá? No sábado. Às 21 horas, então, nós temos Nenhum de Nós. Ah, maravilhoso. Adoro, né? Essa é do nosso tempo. Gente, tem música que a gente não entende, né? Vamos pesquisar. As letras sempre tem um cunho social, né? E às 23 horas, então, banda São Marino, tá? Então, olha aqui, nós temos a banda Amazônia, banda Opus, todos Montenegro. Mas eu gosto de salientar que tem os artistas montenegrinos que estão presentes nesse evento, tá? Então, no domingo, Pedro Sebastiani, Os Lagranha, Conceito Inverso, Motorrock Band, a banda Totem, Hatfield e DJ Fina. Então, só o DJ Fina que não é de Montenegro. O resto os Lagranhos são da Timbaúva. Todos montenegrinos, todas as bandas da nossa cidade no parque, tá? No dia 5, então, a gente tem às 19 horas o Alex Lima. Foi meu aluno lá no Januário, foi teu aluno também lá no Januário. O Alex, tá? E o DJ Rafa Santos. E às 21 horas, então, Fernando Sorocaba. Dia 6, encerramos a programação com a Camerata da Fundarte e a Tati Portela, às 19h30 no Teatro Roberto Ataíde Cardona. Então, gente, isso aqui é turismo, é o fomento das indústrias, das empresas que vão estar lá mostrando seus produtos, dos food trucks que vão estar vendendo seus produtos, de gente que vem de fora de Montenegro, que vai se hospedar nos hotéis. Então, assim, é toda uma cadeia que se tem diante de um trabalho desse, né? Essa festa, ela não é só um show. Ela desenvolve, tem muita família que vai ser alimentada graças a essa festa aqui, né? Até o catador de latinha que vai poder estar lá e vai coletar, e a gente vai pedir para todo mundo ajudar e separar, né? Então, assim, ó,
todo um contexto que se tem dentro de uma festa dessa. Muitas vezes as pessoas só focam, mas mais uma festa. Nós precisamos disso, nós merecemos isso. Então, tudo que está envolvido aqui, tanta gente que depende disso aqui, tanta família que vai ser alimentada graças também a essa festa. Então, celebrar sim, a gente merece, a nossa cidade merece celebrar, né? E a gente precisa lembrar do que aconteceu, mas não ficar naquilo ali, né? A gente precisa que a vida retome, a gente precisa ter ânimo, a gente precisa ver tudo de positivo que a gente construiu ao longo de toda a nossa história. É mesmo para ter saúde, né? Para continuar aí. lutando. Alegria, doçura, né? A doçura. Saúde, bem-estar, porque tudo isso a gente tem no momento de descontração, a gente fica bem, a gente fica feliz. Então, eu falei rápido, bem rápido. Como o João não apareceu ainda na plaquinha dos 5 minutos, tu pode, Cristina, nos ler? Tu quer falar um pouquinho do peixinho? Peraí, deixa eu só dizer. Lá vem ele com 5 minutos. 1 quilo de alimento, tá? Também estamos pedindo na entrada. A gente vai até fazer um vídeo falando sobre isso um pouquinho. Ok. Rapidamente. 5 minutos nós temos. Rapidamente, depois tu vai, depois nós fizemos o sorteio, João. Não sei se eu falei ou não, se eu falei, Pode esqueci, ser. falo de novo. O peixinho bergamota, ele é um peixinho que vive aqui na região, ele presencia o momento em que a fada adormece o gigante, presente na lenda, né, uma das lendas de Montenegro. Então ele vive uma aventura que está aqui. E, pois é, eu vou ler, Eduardo, acho que eu vou ler aquele ali, ó. Qual esse poema, isso, esse aí que eu gosto muito, que inclusive tem colaboração do filho Gabriel. No final, a família toda é toda. Muito a bem. onça saiu de barco. O que será que ela foi fazer? A onça saiu de barco e atravessou o rio. Ela saiu com pressa, com muito, mas muito frio. O gigante já tem touca e cobertor. Foi a onça quem deu e encomendou com os ibiraiaras lá na casa do artesão. Eu vejo a onça voltando, subindo no barco e remando, indo até o gigante com um pacote nem tão grande. Mas o que será que a onça foi buscar ainda antes do dia terminar? Pinte, corte, cole, recicle, costure ou bode à mão aquilo que você imaginar e se torne um artesão. Então o poema é um convite à criação. Isso aí. E concluindo o poema, não me vinha a última palavra. E o Gabriel, meu filho, diz artesão, e se torna um artesão, óbvio. Então é uma homenagem à casa do artesão, né? E o barco, a gente não tem registros dos povos, posso falar povos originários? Pode falar. Mas muito ali das cores, das formas geométricas fazem menção aos povos originários aqui. E olha só, quem ganhou, o nosso procurador. Atenção, quem ganhou? Olha lá, quem diz o nome? Vamos lá. O nosso procurador, né, do município. Alexandre, que legal. Até Moura. Agradeço a audiência. Isso, obrigada, Alexandre, por estar nos vendo. Nos vê sempre. Vamos lá. Então eu vou, Dani, tu vai ser. Leva pra ele. Leva pra ele. Dedicatória ao vivo. Aqui. Então. Muito bem. Vou fazer. Para encerrar, então nós temos ainda 3 minutos para encerrar. Alexandre Muniz de Moura. Muniz de Moura. Isso. Alexandre. Eu gostaria, assim, de uma frase de vocês para a gente homenagear o nosso município de Montenegro. Quem gostaria? Ah, que coisa! Hoje a gente explorou ele tanto que ele está traumatizado. Vai lá, Cristina. Tanto faz, pode Tanto ser. faz. Então já tô com a frase pronta aqui. Fala. Precisamos celebrar. assina embaixo. Com arte, com investimento, com o resgate da história, né? Concluindo. Isso. Trabalhando a sensibilidade das nossas crianças para que eles vejam o valor da nossa terra. Uma frase, então: enxergue Montenegro não apenas com os olhos, mas também com o coração. Ai, que lindo! Montenegro te quero um monte de alegria. Muito obrigada, Cristina. Obrigada, continue, né, envolvendo as escolas, né, com os seus projetos maravilhosos. Dani, continue celebrando. Isso é muito bom, alegria, né? Eduardo, pesquisando, registrando, criando eventos. Muito obrigada pela presença de vocês e até na semana que vem, com Montenegro em Pauta Educação, com mais uma loucurada que é o nosso programa, uma sala de aula, mesmo bagunçada, mas cheia de amor para dar.
Boa noite. Feliz aniversário. Você já parou para pensar no que realmente é a beleza? Eu sei, às vezes ela é tão presente que não precisamos buscar muito para encontrá-la. Porém, com uma rotina tão corrida, nem sempre conseguimos captar o belo à nossa volta. É por isso que eu te convido a prestar atenção em cada detalhe do cenário da sua vida. No horizonte delineado pelas curvas das montanhas, no sorriso das pessoas que você ama, no aroma suave das flores. Aos poucos, você começa a reparar em cada canto ao seu redor e quando menos espera, percebe que é capaz de enxergar beleza em todos os lugares. Principalmente a beleza que está dentro de você, porque é ela que constrói a melhor parte da sua história. Garden Rose Club, BR Incorporadora.